Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Atos 16, por favor. Versículo de número 6. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, o pastor Rildo Melo. Rildo é um irmão, Rildo é um companheiro, e ele sempre é a ponte para a gente estar aqui. A deixar o abraço. Eu sei que sempre o senhor está falando com ele, então o senhor faça essa menção por mim, tá? Versículo de número 6, por favor. E percorreram a região de Frígio Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu vou repetir. Tendo percorrido a região Frígio Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Pode se sentar, por favor. Eu quero ser o mais simples possível. E é por isso que eu quero pedir você que você não perca a simplicidade. Se você perder um ponto aqui, você perdeu tudo, porque tudo que eu vou falar está aqui no texto. Ok? Quem não tem formação e faculdade, como eu, precisa ler por muitas vezes para poder trazer uma mensagem para vocês, para não ser um irresponsável de trazer algo que é antibíblico. Então perceba, você conhece a grande transformação de Paulo. Você sabe que ele perseguiu os cristãos, matou muita gente, até ele encontrar a luz, a revelação chamada Cristo. Depois que Paulo, na verdade ele era o grande Saulo, que significa grande, ele vai se tornar Paulo pequeno. Olha só como é que Deus faz. Ele era grande, agora ele é pequeno. E de verdade agora ele vai fazer as grandes coisas de Deus, porque você só pode fazer as grandes coisas de Deus se você se tornar pequeno. Ninguém grande demais consegue fazer as grandezas de Deus, a não ser que você reconheça que você não é ninguém. Aí sim o Espírito se revela a você e te faz grande, para você fazer grandes coisas. Quem entende isso, levante a mão lá em cima e glorifica o nome do Senhor. Então tudo que Paulo quer fazer, pode baixar o microfone 50 centavos aí, irmão. Tudo que Paulo quer fazer, na verdade, ele quer o que fazia antes, ele quer tornar em dobro, em ponto positivo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que Paulo. Então Paulo matava, agora Paulo quer dar vida. Aonde Paulo passa, Paulo quer ministrar vida, a vida que se chama Cristo. A gente só pode dar o que a gente tem. Então Paulo quer pregar, ele quer pregar, e agora a vontade dele é de ganhar a Ásia. O coração está em chamas. E é um benefício pregar o Evangelho, é bom demais. Tudo que ele quer fazer é bondade, ministrar vida. O texto vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu ele ir para a Ásia para pregar. Porque para servir a Cristo, você tem que ter maturidade de ouvir o não dele. Eu vou repetir. Para servir a Cristo, você tem que ter maturidade para ouvir o não dele. Não vai. Mas tudo que eu quero fazer é benefício. Você quer ser bom, mas eu não vou deixar você ir. Dá para entender isso ou não? Não seja como Davi quando foi buscar a arca da aliança.
A atitude era boa demais, só faltava princípio. E obra de Deus não se faz com boa vontade. Obra de Deus se faz debaixo de princípios. Ah, mas a igreja do fulano funciona. Funciona lá. Aqui não, querido, porque aqui nós trabalhamos debaixo de princípio. Quem entende essa verdade, por gentileza, pode levantar a mão e glorificar a Deus. Mesmo estando de máscara, você pode adorar o nome do Senhor. Então, Paulo está querendo fazer o bem. Sim, eu tenho uma luta. Eu tenho uma luta para dizer para todo mundo que está perto de mim que não adianta ser ativista. Quem é um ativista? Ele está em tudo. Ele ajuda os jovens, ele ajuda as senhoras, ele ajuda os varões, ele ajuda missões, ele ajuda o pastor. Mas tudo que ele faz, ele gosta de mostrar. Está vendo? Foi eu que fiz. Se eu não tivesse lá, não funcionava. Está vendo aquela carreata? Foi eu que montei. Você viu aqueles ar-condicionado? Não é ar-condicionado aqui, é climatizador? Pois é, eu que ofertei. Então é ativista. Quem fala é ativista. A Bíblia diz que não é para falar. Discípulo não fala, discípulo faz. Porque a honra tem que ser de Cristo. A glória tem que ser para Cristo. E o louvor tem que ser para Ele. Quem entende isso, diga glória a Deus. Poxa vida, você vai perder fulano, tanto que ele trabalha. A igreja não precisa de gente ativista. A igreja precisa de gente discípulo a ponto de perguntar: pastor, meu líder, quem é o seu líder? Eu líder, posso fazer? Eu estou com vontade de fazer, será que é de Deus? Vamos orar. Não adianta só eu ter vontade, eu preciso ter a aprovação sacerdotal sobre a minha vida. Chega de gente que só faz por fazer. Deus está precisando levantar uma geração que faça por obediência, que faça debaixo da visão de Deus, que faça debaixo da autoridade da igreja. Então mesmo teu coração gritando, dizendo: gente, eu só quero fazer o bem, o Espírito Santo vai te dizer: não vai fazer. Você está preparado para isso? Está tudo preparado. As malas estão prontas. Nós já esquematizamos toda a ida para a Ásia. Nós vamos entrar e nós vamos ganhar todo mundo para Cristo. E o Espírito Santo está dizendo: está tudo pronto? Tá, mas você não vai. Está tudo certo? Tá, mas você não vai. As passagens estão compra? Está, mas você não vai. Tá bom? Mas perceba, ele fala não vai e não fala o porquê. E um dia um pregador estava pregando, pastor Diminuiu, acompanhando um amigo, e ele pregando: Deus não rodeia toco, Deus fala na cara. Deus é direto, Deus fala na frente. Depois que acabou o culto, nós fomos lanchar, e eu falei para ele: o seu Deus cabe numa caixinha de fósforo. Ele falou: como assim? Eu falei: você pregou e disse que Deus fala na cara. Deus só fala direto, Deus não rodeia toco, Deus fala assim. Ele falou: sim, claro. Pois é, o seu Deus cabe numa caixa de fósforo. Por quê? Porque o meu Deus fala direto, fala por etapas, fala pelo calor do sol, fala pelo soprar da brisa, fala pela chuva que cai. Deus fala do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E o texto vai nos ensinar que com Paulo e os seus companheiros, Deus está falando por etapas. Primeiro o Espírito vai dizer: você não vai. Ok, anoitece, Paulo dorme. O Espírito volta a falar agora por visão. Por quê, gente? Por visão. Deus dá uma revelação para Paulo em sonho. Um homem que disse: passa a Macedônia, você não vai para a Ásia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito está ensinando a Paulo e está nos ensinando essa noite que o Evangelho é muito mais do que falar. Evangelho, na verdade, é estender a mão para ajudar. Quem entende isso? Tem gente que fala muito e ajuda pouquíssimo. E aí Paulo vai aprender que não é só pregar, tem que estender a mão para ajudar. Inclusive, muitos dizem que a grande transformação de Pedro está no primeiro sermão, que ele ganha mais de 3.000 homens. Para mim nunca foi. Para mim foi na Porta Formosa, quando ele vai orar às 3 da tarde, tem um paralítico pedindo esmola, e Pedro fala para o paralítico: eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa, em nome de Jesus. Ele está pregando: levanta e anda. Isso aqui é uma mensagem pregada. Eu falo, falando que lembra do que eu falei no início? Você só dá o que só dá o que você tem. Pedro está revelando que verdadeiramente ele agora é transformado. Eu tenho e eu te dou, eu tenho e eu te dou, eu tenho e eu te dou. O que é que você tem? Não tenho ouro, nem tenho prata, mas eu tenho Cristo, em nome de Jesus. Levanta! Ele está pregando, e o texto
continua dizendo que evangelho é muito mais do que palavra. Estendendo a mão, levantou o paralítico, porque evangelho é muito mais do que pregar. Evangelho também é ajudar. Aponta para alguém, por favor, diga: prega, mas também ajuda. Diga aí, por favor: evangeliza, mas também ajuda. Isso é evangelho. Não aponta o dedo para falar mal, não. Prega a palavra e ajuda ele a se levantar em nome de Jesus. Paulo diz: olha, mudou a estratégia. Primeiro Deus falou não vai, agora Deus mandou nós ir para Macedônia, e é para lá que nós vamos. Fazer o quê? Não sei, eu só estou aqui para obedecer. Na verdade, Paulo está debaixo de uma obra de obediência. Paulo está debaixo do que, gente? De uma obra de obediência. Seja obediente à voz do Espírito, em nome de Jesus. Quem quer ouvir essa voz, erga a tua mão e glorifica o nome daquele que está aqui falando conosco. Aleluia, seja obediente. Eles vão à primeira cidade, é Filipos. Quando ele entra ali, ele não sabe o que deve fazer. Quem não sabe o que tem que fazer, a primeira coisa que faz é levantar um altar de oração. Quando você estiver com dúvida, ora. Eu não sei o que fazer, pastor. Ore. Enquanto a resposta não vir, não pare de orar. Quem entende isso? Quando Paulo vai buscar um local para orar, ele percebe que perto do lago tem umas irmãs orando, incrível, como ela sempre está na frente nesse quesito. As irmãs oram muito, né? Graças a Deus as irmãs oram. O alicerce da igreja. Mas os homens também têm acordado para isso. Glória a Deus por isso. Que os homens também estão orando, se reunindo também para orar. Quando Paulo está ali, e elas estão orando, apontando a um Deus chamado Deus Jeová, mas apontando sempre para a lei, sempre para Moisés. Depois que elas estão orando, Paulo pede permissão para pregar. E Paulo vai pregar o quê? Pregar o que ele tem. Ele começa a pregar agora o mesmo Deus, só que trabalhando de ações diferentes. Começa a pregar sobre uma graça. Isso é tão forte, aquelas mulheres não aguentam e pedem para ser batizadas. Posso liberar uma palavra para essa igreja? Posso liberar uma palavra para o seu coração? Além de pregar, tu vai ajudar, mas tu só vai lavar as mãos dessa pessoa depois que você vê ela descendo as águas. Quem entende essa visão, por favor? Você vai pregar e vai ajudar, e depois que estiver descendo as águas, você fala: agora pronto, caminha com os teus pés, porque o meu papel já foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui, e eu preciso ministrar isso no coração de alguém. Não desista dessa pessoa. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes. Tenta mais uma, tenta mais 10, tenta mais 20, tenta mais 100. Deus colocou ela na tua vida. Você é a pedra fundamental para mudar a história dessa pessoa, e você não vai desistir enquanto você não vê ela descer nas águas. Quem acredita que isso é uma revelação para a tua vida, por favor, adora o nome do Senhor, porque Deus te chamou e não vai desistir, em nome de Jesus. Paulo começa a pregar, aquilo começa a arder, e Lídia já começa: eu quero batizar. Senhores, por favor, primeiro eu quero batizar, mas eu quero que vocês entrem na minha casa. Eu preciso falar de 3 portas que se abrem quando você vive debaixo de obediência. A primeira porta é a porta do caminho. Deus te coloca no caminho quando você vive debaixo de obediência, e que pode vir pedras, pode vir paus, pode vir gigante, pode vir animais, mas ninguém vai te deter do caminho que Deus te colocou. Quando Deus abre a porta do caminho, você chega onde o local está determinado para você chegar. Quem pega isso, por favor? Que essa porta está se abrindo para você. A segunda porta que se abre é a porta dos corações. O Senhor não conhece meu marido, o Senhor não conhece meu filho, você não conhece meu parente. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra que está na sua vida, ela é tão poderosa que não tem coração duro que resista a unção. Elevar série me calamandaraia. É uma palavra derramada de óleo, vai entrar na vida dessas pessoas. Uma palavra com amor, não é com arrogância, não é com ignorância, não é com tom de verdades. Não, é
uma palavra cheia de amor, de compaixão espiritual, as pessoas não aguentarão, em nome de Jesus. Os corações vão balançar, e a pessoa vai dizer: eu quero servir o Deus que você serve também, eu quero andar na igreja que você congrega também. Quem está entendendo o que Deus está falando? Que no ano da crise, no ano da pandemia, no ano do Covid-19, muita gente vai sentar do teu lado ainda para servir a Jesus aqui nessa igreja. Você entende isso, por favor? Você entende que não é o ano das igrejas se esvaziarem, não, pelo contrário, é o ano das igrejas se encherem por causa da palavra que está na ponta da tua língua. Muitas vidas estão precisando dessa verdade que está dentro de você. Paulo, ele ganha os corações, e aí Lídia dá suporte, e a terceira porta que se abre é a porta do cuidado. O Deus que te envia é o Deus que cuida. Eu preciso repetir isso aqui para alguém. Você está com medo, né? O Deus que te chamou, Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Não vai ficar ao relento. Ele vai para a casa de Lídia, e no outro dia, do caminho da oração. No caminho do que, gente? No caminho do que, gente? No caminho da oração, o inimigo se levanta. É bem aqui. No caminho da oração. Uma jovem, vocês acreditam que jovem tem demônio? Está no texto. Uma jovem com espírito de adivinhação. Perceba que no texto Deus dá uma visão para Paulo, é uma revelação. E agora, uma jovem com espírito de adivinhação. É totalmente diferente. Eu costumo dizer que Deus revela as coisas para o seu povo. O inimigo adivinha as coisas, e os espertalhões pesquisam as coisas. Deus revela, o inimigo adivinha, e os espertalhões pesquisam. Já viu esses que vêm aqui? Aqui não, porque o pastor Edmundo tem um cuidado muito grande com o altar dele. Mas por aí revela CPF, RG, número da quadra, nome do avô. Deus revela, o inimigo adivinha, e muita gente pesquisa, mas ele não te deixará enganado. Esse espírito da adivinhação vai bater em retirada do nosso meio. Quem recebe isso, por favor, e pega só as revelações de Deus. Quem recebe só as revelações de Deus, só o que é de Deus. Quem recebe só o que é de Deus? Isso, levanta a mão, não abaixa não, por favor. Porque o que é de Deus está descendo sobre a tua vida, sobre a tua mão, sobre o alto da tua cabeça agora. Só o que é de Deus, recebe aí só o que é de Deus, e tu não ficará enganado no caminho, em nome de Jesus. Sabe qual é o mais interessante da vida de Paulo? É que o inimigo se levanta na vida dessa moça que adivinhava tudo ali na cidade e ganhava dinheiro ali com seus senhores. É que ela grita: lá vai dois homens de Deus, Paulo e Silas, pregando a palavra do reino. Sabe o que é mais interessante? É que o inimigo adivinha verdade. Não é mentira, são verdades. Paulo sabia que era demônio, mas ele não faz nada. Sabe por que Paulo não faz nada, gente? Porque Paulo está debaixo de uma obra de obediência. E Paulo só vai fazer o que o Espírito mandar ele fazer. Tem gente que é emotivo demais, diz: eu vou falar, porque se eu não falar eu morro. Eu vou falar, porque se eu não falar eu vou pro leito. Querido, nem vai morrer, nem vai pro leito. Tem a hora certa de Deus liberar a palavra que está na tua vida. Louvado, tenha maturidade. Quem recebe essa maturidade da parte de Deus? Em nome de Jesus. Paulo não faz nada, sabendo que estava tendo uma ação maligna, sabendo que estava tendo uma ação espiritual. Paulo não faz nada enquanto o Espírito não ordena. E o texto diz que por dias ela dizia: lá vai Paulo e Silas, pregando a palavra do reino. Lá vai Paulo e Silas. Até o nome ela sabia também. Até o dia que o Espírito libera, e Paulo vai dizer: piton da adivinhação, espírito maligno, eu te repreendo, em nome de Jesus. A adivinhação acaba. Os senhores dela ficam nervosos, porque eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. Era a rentabilidade daquele lugar, era ganhar esse dinheiro por causa das adivinhações.
Eles ficam mais endemoniados do que ela, porque não está vendo mais nada, não está adivinhando mais nada. E eles pegam Paulo e Silas e levam para a praça central e faz uma acusação. Ele diz: está aqui 2 homens judeus pregando novos costumes, e nós não aceitamos isso. A ordenança foi: primeira, tire a roupa deles. Os magistrados mandam: tira as roupas. Isso aqui, irmão, fala de vergonha. Eles estão passando vergonha por pregar o evangelho. Dá para você entender isso ou não? Dá para você entender a seriedade disso ou não? Eles estão em praça central, passando vergonha por estar pregando o evangelho, e não falam nada. Escuta isso aqui, por favor, é tudo lição para a nossa vida. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo. Eles tinham condições de verbalizar, eles tinham condições de poder falar, para não passar por aquilo, mas eles não falam. Sabe por que eles não falam? Porque eles estão debaixo de uma obra de obediência. E quando você está debaixo de uma obediência de Deus, muita gente vai dizer que você é bobo, mas você não é, você só é obediente. Você é bobo demais, devia ter falado. Já viu gente assim? Você não está com a verdade. Não é verdade o que você tem, ou é mentira? Não é verdade. E por que tu não falou? E você vai dizer: porque eu estou debaixo de uma obra de obediência, e eu só me pronuncio quando o Espírito manda me pronunciar. Quem entende isso? Quem me entende isso? Quem fala muito atrapalha a grande obra que Deus tem lá na frente. Eu vou repetir: quem fala muito atrapalha a grande obra que Deus tem lá na frente. É por isso que Paulo e Silas estão caladinhos, porque eles entendem que a obediência está acima das suas razões. Dá para entender isso, é verdade? Não? A obediência à voz do Espírito está acima das suas razões. Mas tem gente que diz: não, pois eu falo é na cara. Eu tenho na verdade? Não pisa no meu calo não, que eu rodo é a baiana, roda a cigana, roda a goiana, sei lá o que roda. Não vai rodar mais nada. Vai ficar tranquilo, obedecendo a voz do Espírito. E na hora certa Deus manda você falar, e o nome dele é glorificado por isso. Não tá bom nada, vai apanhar agora. Quando vai partir para apanhar, Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e continua calado e começa a apanhar. Irmão, você acredita nisso? Então, por favor, vá apanhando. Se é para o nome de Deus ser glorificado, vá aguentando. Deixa falar mais, deixa perseguir mais. O nome de Deus vai ser glorificado? Bate mais. Eu estou dentro da minha razão, mas a minha razão não está acima da obediência que eu tenho à voz do Espírito. Pode falar mais, persegue mais, pode bater mais, pode mentir mais, pode falar mais calúnias. Você acha que fica por aqui? Vai piorando, porque depois de ficar nu, de passar vergonha, e depois de apanhar muito, agora eles vão ser presos. Só que uma prisão diferente das demais. Eles vão para a prisão máxima, como se estiver dizendo: são bandidos de alta periculosidade. Gente, meus avós aterrorizavam a mente da gente. Diziam: olha, se você chegar um dia aqui de viatura, é melhor vocês nem passar por aqui de viatura. Vai direto para a delegacia mesmo. Fala onde vocês moram, não. Agora você imagina, irmão, ser preso em uma cadeia de prisão máxima, apanhado, cheio de corte, sangue, nu, sendo arrastado. Quando chega lá na cadeia, fala para o carcereiro: 2 homens de alta periculosidade. A prisão a deles é prisão máxima. É prisão o que, gente? É prisão máxima. Vão arrastando. Tem um texto que diz que se arrastam. Eu imagino que por tanto ter apanhado, não tem pernas direito para andar. E se não dá conta de acompanhar eles, eles arrastam. Eu fico imaginando passando na porta das celas, porque eles vão ficar presos na última cela do presídio. Essa cela não tinha banho de sol, ninguém poderia visitar. E quando vai passando, quem está nas outras celas começa a se perguntar: o que eles fizeram? Que pena é essa? Que vergonha que eles estão passando. Nu, sangrando e gemendo. Será o que aconteceu? E vão passando e entra dentro da última cela. Tranca o calcanhar nos pau e também nas correntes. O texto vai dizer que Paulo e Silas estão presos como os piores bandidos daquela cadeia. E o texto também vai dizer que Paulo e Silas, antes de chegar à meia-noite,
eles decidem continuar com o seu devocional. Vou repetir. Mesmo cortado, sangrando, preso, o devocional de Paulo e Silas não param. Pastor Felipe, eu não estou entendendo, deixa eu tentar te explicar. É porque, irmão, hora de gemer é hora de gemer, mas hora de cultuar é hora de cultuar. Hora de gemer é hora de gemer, e hora de cultuar, eu vou ficar repetindo isso aqui até você entender. Hora de chorar é hora de chorar, uma hora de cultuar é hora de cultuar. O pastor te pergunta: não vem pro culto, irmão? Fala: pastor, estava mal demais. Pois é, a hora de estar mal é hora de estar mal, hora de cultuar é hora de cultuar. É isso que Paulo e Silas vai nos ensinar. Nós estamos mal, verdade, nós estamos sangrando, é verdade, nós estamos gemendo, é verdade, mas nós vamos parar de gemer para começar a orar, nós vamos parar de gemer para começar a cantar. Quem entende essa verdade, levanta as duas mãos para cima, porque uma só é pouco. Eu sei que você está passando um momento difícil, mas hora de cultuar é hora de cultuar. Não importa o estado que você esteja, cultue a Deus. E Paulo e Silas não vai orar e nem cantar para Deus mandar terremoto, não. Eles vão orar e cantar porque era estilo de vida. Tipo assim, quando eu estou orando, você canta. Você vai cantando e eu vou orando. Eu vou orando e você vai cantando. Você vai cantando e eu vou orando. Eu vou orando e você vai cantando. Você vai cantando e eu vou orando. Você está orando, eu estou cantando. Eu vou cantando e você vai orando. Querido, deixa eu tentar te explicar. No meu modo de entender, no meu modo simples de entender, quando a Bíblia diz: esta casa será chamada casa de louvor e casa de oração, não é esta casa, é esta casa. Não é esta casa, é esta casa. Não é esta casa, é esta casa. Ora e canta, canta e ora. Ora e canta, canta e ora. Ora e canta e ora. Eu vou ficar repetindo até você entender. Vai orando e vai cantando. Pastor, está difícil, ora e canta. Pastor, está doendo, ora e canta. Pastor, está perseguindo, ora e canta. Algo vai acontecer no mundo espiritual. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento do culto que Deus decidiu mandar um tão grande terremoto de repente. Eu posso liberar o que é de repente para a tua vida? É o inesperado. Louvado seja o nome do Senhor. É quando você menos espera, o sobrenatural começa a acontecer, querido. É que você não está vendo o que eu estou vendo, mas o mundo espiritual está em atividade. Tem demônios brigando contra anjos, mas não se preocupe não, os anjos estão prevalecendo e a vitória vai chegar, querido. Pode passar até 21 dias, mas a bênção vem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu já fui surpreendido com uma notícia. Meu vice-pastor me ligou, tentou me ligar. Eu tentei ligar para ele na mensagem no WhatsApp. Eu falei: não consigo te ligar. Ele falou: nem eu consigo te ligar. Eu falei: então vamos ligar por WhatsApp. Eu falei: não tem jeito. Ligou chamada de vídeo. O senhor está em pé? Eu falei: estou. Ele falou: senta. Eu falei: quem morreu? Coronavírus. A gente orando por tanta gente. Nós é meio maluco, lá em Rio Verde a gente vai para a porta dos hospitais orar, e aonde chama a gente está lá orando, que a igreja tem esse papel nesses últimos dias, e nós não vamos nos acovardar. Eu estou sentado, querido. Ele falou: sabe aquela van? Eu falei: eu sei. Pois é, nós acabamos de ganhar ela de oferta. Para que a van? Nós temos um projeto em Rio Verde de dar banho dos moradores de rua, os mendigos, os menos favorecidos. Estava desgastando muito os carros dos irmãos. Nós começamos uma campanha de oração. Nós precisamos de uma van para levar as coisas dentro, os kits, as comidas, os cobertores, as toalhas. E essa van, uma van que consegue puxar a carreta, que é pesada, que tem os banheiros. Só serve se for uma van, porque outro carro não consegue puxar. Tem que ser um motor a diesel, tem que ser um motor forte, a carreta é muito pesada. Nós estamos orando pela van. E hoje nós ganhamos essa van.
de oferta. Aí quem deu a oferta disse: vocês têm a entrada aí? Porque hoje eu só tenho um cheque para poder passar, mas eu quero dar o valor total. Depois que o cheque compensar, eu vou dar outro da entrada. Nós já tínhamos 10 mil no caixa para poder, as pessoas ofertando, a gente postava um banner, esse é o nosso sonho. Aí um dava 10, outro dava 50, outro dava 100, outro dava 1000. Conseguimos os 10 mil reais, estava no caixa da igreja. Aí ele disse: quanto custava? O vice-pastor falou: 60 mil reais. Depois eu vou te dar 50 mil em cheque agora. E depois que o cheque compensar, eu te dou mais 10. 3 pessoas glorificam o nome do Senhor. Eu estou dizendo que o inesperado vai acontecer na tua vida. Eu só estou te contando isso aqui para você entender que no tempo da pandemia Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Levanta a mão para exaltar o nome de Deus aí, porque a tua casa precisa de uma resposta. Eu sei disso. O mundo espiritual está em atividade e o milagre vai acontecer. O diabo pode lutar, mas a promessa ainda é fiel para ser cumprida. Aleluia. De repente, no meio do louvor e da oração, vem um tão grande terremoto. E Deus começa agora a brincar com aquilo que é pesado, que é forte. Onde Paulo e Silas estavam? Prisão máxima. É o quadrado mais forte da prisão. É que ninguém consegue quebrar os ferros, não é? Aí Deus diz: então eu vou pegar a máxima do homem e vou brincar. Começa a balançar lá embaixo, para mostrar que aquilo que é forte do homem, para Deus é um brinquedinho. Quem entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Aleluia. Deus vai brincar com a máxima do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus começa a balançar, pastor Edmundo, ó, o alicerce, o alicerce. E Paulo começa a cantar, e Silas começa a orar. E esta casa é chamada casa de louvor e casa de oração. Casa de louvor, casa de oração. As correntes, pá, quebram. Só que tudo torce em cima. Quem mexe com construção aqui? Se mexer embaixo, o que é que dá lá em cima? Estrutural. Não vai dar esquadra em cima. É por isso que a porta empena, a ponto do cadeado quebrar. E a porta. Posso liberar uma palavra para você? Deus não precisa de chave para abrir as portas da sua vida. Tem muita gente achando que é o dono da chave, dizendo: só abre se eu abrir. Está trancada, fechei e você não entra. E Deus está dizendo: eu vou balançar embaixo e vai torcer em cima, e as portas vão se abrir. Vou balançar embaixo, eu vou torcer em cima, e a porta, eu vou ficar repetindo de jeitinho aqui, porque eu estou sentindo de Deus de ficar repetindo isso aqui. Eu vou balançar lá embaixo, vou torcer lá em cima, e as portas vão se abrir. É o inesperado de Deus, é o inesperado de Deus. É quando você menos espera, Deus vai balançar lá embaixo e vai torcer lá em cima, e as portas vão se abrir. E tem mais uma, querido: a ação do teu culto que abre a porta, não abre só para você. O texto diz que abriu todas as portas da prisão. Sabe por quê? Porque quem estiver perto de você será beneficiado pelo milagre que Deus está mandando. Levanta a mão por gentileza, porque Deus está mandando te dizer que muita gente vai ser abençoada através do que você está fazendo. As portas se abrem. Carcereiro acorda, pede luz. Quando ele vê aquele tanto de porta aberta, ele falou assim: eu vou me matar, eu não vou pagar a pena de todo mundo. Era lei. Se um bandido fugisse, o carcereiro pagava a pena do bandido. Ele falou: se todo mundo fugiu, eu não vou morrer na cadeia, eu vou me matar agora. Quando ele pega a espada de dentro da prisão, Paulo grita: não faça tal mal, estamos todos. Eita, que eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar.
Irmãos, quando a presença de Deus chega, até bandido de porta aberta fica. Tudo que um bandido queria era uma facilidade para fugir. Mas quando a presença de Deus está no lugar, o prazer é muito maior do que a fuga. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vou fugir para quê? Fugir era um prazer. Prazer bom estar aqui com essa presença gloriosa. Oh, louvado seja Deus. Por isso que eu digo que igreja como essa, quando tem a presença de Deus, irmão, pode vir matador, pode vir estrupador, pode vir prostituta. Quando entra aqui dentro, quer ser transformado pela presença que habita aqui dentro. Oh, louvado, você pode trazer, irmão, fica com medo não. Pode trazer quem está perdido lá fora. Quando chegar aqui dentro, essa presença transformadora. Estamos todos aqui. O carcereiro, tremendo e temendo, entra dentro da cela. Ele quer falar alguma coisa, mas ele não fala. Ele prostra diante de Paulo e Silas, e calado estava, calado fica, temendo e tremendo. Ele quer falar alguma coisa, mas ele não fala. Pastor, por que ele não fala? É porque nesse ambiente não dá para falar. É por isso que ele levanta e tira os dois de dentro para fora. Porque quem põe lá dentro vai se responsabilizar de tirar de lá. Quando tira para fora, ele diz: senhores, porque lá dentro vocês são bandidos, mas aqui fora, senhores. Tudo que eu queria falar com vocês, lá dentro não dá para falar, porque dentro da cela vocês são bandidos, mas eu tirei vocês para fora, senhores. O que eu faço para ser salvo? E eu imagino Paulo olhando para Silas e dizendo: valeu ou não valeu a pena ficar nu na praça? Valeu ou não valeu a pena apanhar, ser caluniado, passar por mentiras? Nós passamos por tudo calado, porque se a gente falasse alguma coisa lá na praça, nós perdíamos isso aqui agora. Quem está entendendo o que Deus está fazendo? Pelo amor de Deus, hoje você vai entender por tudo que você está passando, por toda a dificuldade que você está passando. Tudo que você está passando é porque Deus vai te colocar no local para ganhar vidas. E quando ele olha para Paulo, Paulo olha para Silas e fala: vale ou não vale a pena? Paulo olha para aquele carcereiro e fala: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Paulo vai para dentro da casa do carcereiro, prega o evangelho, a família quer batizar. Você vai pregar e vai ajudar, e vai ver descer nas águas. Os soldados vêm, fala para o carcereiro: libera Paulo e Silas, pode liberar eles. Paulo entra na frente e diz: eu só aceito me liberar quem mandou me prender. Por quê? Aí chegou a hora de falar. Porque até para falar quem você é, tem hora. Eu não sou judeu, eu sou romano. Se ele fala que é romano, lá na praça tinha liberado da surra, tinha liberado da vergonha, e não tinha salvo a casa do carcereiro. Passa pelo que tiver que passar, mas ganha alma para Jesus. Levante a mão que eu estou profetizando para alguém. Passe o que tiver que passar. Enquanto o louvor chega aqui perto de mim, por favor, passe o que tiver que passar, mas ganha alma para Jesus. Levante a mão que é profético isso aqui. Passa o que tiver que passar, mas ganha alma para Jesus. E chegou o tempo, viu, irmãos? Não é tempo de ficar covardado não. Coloque a máscara, sai com o seu álcool em gel, mas na hora que você tiver oportunidade, fale de Cristo, pregue o evangelho. Deus te chamou, foi para isso, não foi para ficar sentado no banco não, querido. Deus te chamou para ser uma voz profética, uma voz que cura, uma voz que sara, uma voz que transforma. Em nome de Jesus Cristo, fale